Oi, pessoal da ESEP, tudo bem? Pessoal, vou gravar aqui para vocês hoje um tópico sobre inadimplemento das obrigações. Nós estávamos estudando até agora o adimplemento, que se dá pelo pagamento e pelas outras formas indiretas de pagamento da obrigação, de cumprimento da obrigação, né? O pagamento como forma direta e o restante ali, a dação, a compensação, a remissão, a novação, como forma indireta de extinção da obrigação, né? E de adimplemento. Hoje nós vamos estudar inadimplemento da obrigação. Inadimplemento quer dizer o quê? Descumprimento. E falou em inadimplemento, em descumprimento, vocês têm que saber que existem duas formas, né? Ou melhor dizendo, o inadimplemento pode ser absoluto, total, ou esse inadimplemento pode ser parcial. E aí eu vou seguir o material de vocês aqui para vocês também poderem acompanhar aí de casa o que eu tô falando com vocês. Tá? Inadimplemento absoluto, eu coloquei ali, ó, a obrigação não foi cumprida e nem poderá ser cumprida de forma útil pelo devedor. Então, quando que eu tenho inadimplemento absoluto? Quando aquilo que foi pactuado, por eu ter deixado de cumprir, a hora que eu vou cumprir já não interessa mais. O inadimplemento foi absoluto, ou seja, não dá para prestar depois, não dá para cumprir depois, era no prazo combinado, passou aquele prazo combinado, o credor teve um prejuízo e o devedor está inadimplente de forma absoluta. Quer ver um exemplo típico de inadimplemento absoluto? A entrega do vestido de noiva. Vamos supor que a noiva vai casar amanhã. Ela comprou o vestido de noiva faz 2 meses e está combinado que ela tem que receber esse vestido na casa para fazer, para vestir, né, para ir para a igreja no dia, sei lá, 20 de julho. É o dia que ela vai casar. E o vestido não chega dia 20 de julho. Por algum motivo, a costureira não conseguiu entregar o vestido e esse vestido chegou na casa da noiva dia 22 ou dia 21, né? Mas chegou depois do casamento. O que a gente tem aqui? Um inadimplemento, né? O vestido teria que ter sido entregue dia 20, porque foi isso que foi pactuado no contrato entre as partes, e não foi entregue dia 20. Mas esse inadimplemento é tão absoluto, é tão total, que não adianta depois o vestido ser entregue, que não vai ser útil ao credor. Essa é a concepção que vocês têm ali no material de inadimplemento absoluto. Não adianta cumprir depois, mesmo depois do vencimento, porque não será útil ao credor. É o exemplo do vestido de noiva, dos docinhos para o casamento, do palestrante, tudo que tem uma data combinada. Foi mobilizado um determinado, né, determinadas pessoas, um determinado evento, tá tudo programado para aquele dia. Não acontece naquele dia, vem acontecer depois, e aí isso não interessa mais para o credor, eu digo que o inadimplemento foi absoluto, né? Não vejo mais utilidade em cumprir com obrigação depois, mesmo que as partes assintam com isso. E aí, qual é a consequência legal do inadimplemento absoluto? Tá ali, ó, o artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais estabelecidos, e ainda os honorários de advogado. Resumindo, porque tudo isso dentro do processo a gente vai verificar, né? Juros, correção monetária, os honorários do advogado da parte, isso tudo o inadimplente vai ter que arcar. Mas o principal aqui é, diante do inadimplemento absoluto, vai incidir perdas e danos. Quando que não vai incidir perdas e danos, como a gente já havia visto? Quando ficar comprovado que esse devedor realmente inadimpliu o contrato por um fator que não se deve a ele, não se deve à sua conduta, não foi por culpa, tá? Lembrem sempre disso. Mas tirando essa exceção, como regra, teve inadimplemento absoluto, incide perdas e danos. E aí nós temos, além do inadimplemento absoluto, o inadimplemento relativo. O que é inadimplemento relativo? É aquele que eu coloquei ali para vocês, ó, o cumprimento é imperfeito ou é incompleto. Ainda é possível e útil a realização da prestação, apesar da inobservância do tempo, do lugar e da forma que foi combinada. Então eu digo que eu tenho inadimplemento relativo quando eu tenho um descumprimento, por exemplo, de um prazo, como era o prazo do vestido da noiva, só que se eu entregar depois não vai ter tanto problema, porque ainda vai ser útil.
É como o serviço do marceneiro. O marceneiro vem aqui em casa, vem fazer um armário para mim e a gente combinou que ele vem fazer o armário dia 20 de julho. Só que aí por um motivo ou outro ele não conseguiu. Ele vem no dia 21. Tem problema se ele vier aqui em casa, se ele estiver presente no dia 21 e não no dia 20? Não, como regra não. Não é algo tão episódico, né, como é um casamento. Então, se ele não puder vir no dia 20 e estiver aqui no dia 21, não tem problema nenhum. É útil para mim ainda o cumprimento dessa prestação, ainda que fora do prazo convencionado. Ou, se fosse fora do lugar pactuado, né, a parte não consegue entregar as bebidas no local que foi combinado, mas ela entrega em outro. E o devedor consegue pegar as bebidas e levar lá para o destino da festa. Tem problema? Ah, claro, dá um desconforto, mas ainda foi útil o cumprimento da prestação. Quando é assim, eu não vou dizer que eu não tenho descumprimento. Eu tenho, por quê? Porque nós vimos elementos ali referentes ao pagamento, dentre os quais o lugar do pagamento, o tempo do pagamento, né, o modo de pagamento, tudo isso é relevante para o adimplemento. Se eu tenho descumprimento, por exemplo, no tempo do pagamento, era para o dia 20, foi entregue a prestação dia 21, eu tenho inadimplemento, eu tenho descumprimento do contrato, mas aí eu digo que esse descumprimento é relativo, não é absoluto. E aí, se ele é relativo, a gente vai aplicar as regrinhas da mora, que a gente vai estudar no próximo vídeo, tá? Então, sempre lembrar assim, inadimplemento absoluto, perdas e danos, com certeza, salvo se o devedor conseguir provar que não teve culpa, que aconteceu um evento de força maior, um caso fortuito, algo que possa elidir a sua responsabilidade, porque a regra do 389 é que, havendo descumprimento absoluto, incide perdas e danos, todos os consectários legais, ou seja, juros, correção monetária, honorários de advogado e tudo mais, e aí eu tenho, né, a imperfeição total da obrigação porque não pode ser cumprida. Se o inadimplemento é relativo, quer dizer que ainda é útil a sua prestação, o devedor ainda pode prestar, mesmo que não seja no lugar combinado, no tempo combinado, na forma combinada, ainda o credor pode aproveitar essa obrigação de alguma forma, mas ainda assim o devedor não vai se eximir dos efeitos da mora, porque ele está em mora, né? Ele está cumprindo a obrigação, mas está desrespeitando, já desrespeitou o que foi pactuado no contrato. E aí o direito civil tem penalidades para ele. A gente vai estudar mora daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá bom? Compreenderam? Inadimplemento, duas formas: absoluto, total, ou relativo. Pessoal, obrigada, um beijo, qualquer coisa eu fico à disposição de vocês.